comemoração, nós vamos fazer uma comemoração coletiva, vamos falar das nossas conquistas de como trabalhadoras domésticas ao redor do mundo. E gostaria de pedir a Myrtle Whitboy, que é a nossa presidenta da federação, para que faça a abertura. Bom dia a todos. Como vocês vão? Hoje é um dia maravilhoso para a FITD. Nós estamos comemorando celebrando a Convenção 189. Nós estamos fazendo quando celebramos a Convenção 89, queremos que todos os governos do mundo a implementem. E dizer para os que não implementaram ainda, cuidado conosco, com a nossa federação, somos fortes e vamos falar com todos os governos e exigir os nossos direitos. A Convenção 189 pertence a nós, é nossa, mas temos que garantir que essa convenção não seja posta na gaveta e que seja implementada. Eu me sinto tão orgulhosa de ver tantas jovens domésticas. Nós temos que criar um futuro para elas, temos que informá-las, empoderá-las e temos que falar com as outras domésticas. Gostaria de agradecer a todas. Eu quero dar os parabéns à nossa secretária-geral, todas as coordenadoras da FITD. Sem elas, isso não seria possível. Nós estamos com uma sala aqui cheia, estamos comemorando porque temos a Convenção 189, mas temos que garantir que essa nossa lei seja implementada. Então, vamos comemorar, nessa época estávamos gritando, chorando, estamos orgulhosas de suas domésticas. Não se sintam menos por ser domésticas. Vocês são mães, são arrimos de família. Façam sua voz ser ouvida e dizer, eu sou a pessoa que eu quero. E a nosso trabalho torna o trabalho de todos os outros possível. Então, é assim que o meu patrão pode ir dar aulas na faculdade, então vamos permanecer unidas, que ninguém nos divida, vamos falar em uma única voz. Sim, algumas de nós já vão começar a se aposentar, mas ainda há muito a fazer, não deixem a nossa luta de lado. Vamos agradecer e vamos ter força para continuar. Então, viva a FITD. Muito obrigada. Muito obrigado, Myrtle. Não há aposentadoria dessa luta. Então, todas as lideranças passadas, presentes e futuras estão hoje comemorando. Eu gostaria de mostrar um pequeno vídeo sobre a luta que nos trouxe a essa conquista hoje. As trabalhadoras domésticas prestam cuidados essenciais às partes mais preciosas da vida de muitos empregadores, seus filhos, idosos e suas casas. A ausência de proteções trabalhistas abrangentes e fiscalização contribui para que as domésticas representem um número significativo de vítimas de trabalho forçado
servidão e tráfico de pessoas. Em 2010, apenas 10 as trabalhadoras domésticas, somos nós que lideramos a delegação. Falamos por nós mesmas. Nossos direitos básicos não são reconhecidos nem respeitados, e muitas vezes somos invisíveis do ponto de vista social e excluídos das políticas públicas. No mundo de hoje, um grande número de mulheres está migrando. Fazem isso precisamente pelo seu amor às suas famílias, para que o dinheiro que ganham possa pagar sua educação, saúde, etc. Convenção Internacional do Trabalho adotou a pioneira Convenção das Trabalhadoras Domésticas de 189. Hoje é 16 de junho de 2011, dia da libertação das trabalhadoras domésticas de todo o mundo. Viva as trabalhadoras domésticas, abaixa a escravidão. Não mais escravos, mas trabalhadores do mundo. 16 de junho de 2011 foi um dia importantíssimo para as domésticas de todo o mundo. Nesse dia, através de manifestações e lobby, 4 ilhas do Caribe ratificaram, inclusive a Jamaica, e as nossas trabalhadoras agora têm proteção garantida. Na Jamaica, as domésticas têm agora os mesmos direitos que todos os outros, como licença médica, férias com duplo salário, jornada de trabalho de 8 horas, e também estão protegidas pela lei de indenização por demissão. A partir da Convenção 189, não perdemos nenhuma oportunidade. De fato, aproveitamos todas as oportunidades e recursos para promover e pressionar as partes interessadas a adotar as leis que protejam a visibilidade dos valores e o bem-estar geral das domésticas. A convenção beneficiou muitos países ao ser ratificada e implementada, como, por exemplo, o que aconteceu a incorporação da Previdência Social do México, a ratificação da Lei 189, a Lei de Trabalhadores em Residências Privadas no Peru e a Lei de 2013, que, graças à adoção da Convenção 189 na Argentina, a Lei 66844, a convenção é a legislação mãe que nos permitirá exigir os direitos que nos correspondem como trabalhadores. Na África, os trabalhadores e sindicatos mobilizaram-se, e na Guiné em especial, as domésticas sabem que fazem parte de um sindicato que as protege, que tem direito a um emprego decente, em uma única palavra, a uma vida decente. Na Europa, antes da Convenção 189, as domésticas não eram levadas em conta, inclusive os seus sindicatos, e isso mudou. A C-189 dá visibilidade ao trabalho doméstico, nos ajuda a lutar pelos direitos das domésticas. As domésticas sempre usaram estratégias criativas para se organizar. Nos inspiramos nas gerações anteriores. Aprovamos a Declaração de Direitos das Trabalhadoras Domésticas em 10 estados e 2 cidades. Na Ásia, as trabalhadoras domésticas se tornaram visíveis e passaram a ter dignidade e proteção social. Nossa maior conquista é que temos o direito à justiça do trabalho, nos filiarmos ao sindicato e a nos organizar. O que isso mostrou nesse dia que conquistamos a convenção, mostrou o poder das domésticas do mundo, que se unem e falam a uma só voz para se libertarem. Essa música diz solidariedade para sempre.
Nos próximos 10 anos, os governos devem tomar medidas concretas para tornar a convenção uma realidade em todos os lugares. Todos os dias, em algum lugar, domésticas estão se filiando a sindicatos e fazendo mudanças. O movimento das trabalhadoras domésticas não pode ser reprimido. Faremos a diferença para nós mesmos e para as gerações futuras. Una-se a nós. The domestic workers movement is unstoppable. O movimento das domésticas é imparável. Se vocês ainda não estiverem inspiradas, eu vou passar a palavra para a Elizabeth Tan, que certamente vai incentivá-las ainda mais. Sim, o nosso movimento é imparável por causa de vocês. E nessa ocasião que comemoramos o 10º aniversário da Convenção 189, nós, junto com a Viego e também da Organização de Trabalhadores Informais, nós queremos falar do que aconteceu, o que conquistamos e quais são as futuras oportunidades e desafios. Então, esse trabalho será compartilhado e quero que todos leiam o que aconteceu nos últimos 10 anos e como vamos avançar no futuro. E, com isso, eu gostaria de dar as boas-vindas às nossas convidadas. Não são convidadas, na verdade, são nossas aliadas. Por causa delas, nós chegamos aonde estamos hoje. Por causa delas, nós crescemos e vamos continuar a crescer. Nós temos 3 palestrantes que vão compartilhar suas ideias e nos dar incentivos para avançar. Então, vai falar primeiro a Sally Rover, que é a coordenadora internacional da Viego, e depois dela vai falar Sue Longley, que é a secretária-geral do Sindicato Internacional de Trabalhadores na Alimentação, que é da onde nós saímos. E, finalmente, vai falar Manuela Tomei, é diretor das condições de trabalho da OTI, e infelizmente ela não vai poder participar, mas ela enviou um vídeo. Então, Sally, por favor, a palavra é sua. Fala, Sally, muito obrigada a todos, à FITD, para participar. Eu, humildemente, quero falar aqui em nome da Viego. É difícil de acreditar que já passaram 10 anos. É uma honra fazer parte da fundação da FTWN, que foi a Confederação de Domésticas da Holanda, e depois fizemos parceria com a IUF. Nós achamos muito importante ter trabalhado com vocês naquele início,
na IWN, depois na IWF, e a primeira conferência na Holanda, quando reunimos as domésticas de todas as partes. Isso, depois disso, foi anunciado que a OIT ia discutir essa convenção. Então, nós participando das convenções seguintes da OIT para acompanhar esse processo. Há 2 anos atrás, a 2019, na conferência sobre assédio e violência no local de trabalho, eu participei pela primeira vez e eu me sentei ao lado de outros que também nunca tinham participado como eu, nessa enorme mesa oval, numa das reuniões preparatórias, e encontramos com a Fischer, Myrtle e outras que participaram anteriormente e que falaram do que havia acontecido. Foi muito importante ter aprendido com vocês, com quem já tinha tido experiência e o que é necessário para que uma convenção fosse adotada. Então, eu gostaria de ter falado isso, porque eu acho importante nos darmos conta que somos parte de algo importante. Então, o mundo está sempre em mudança, mas permanecendo juntas e ouvindo umas das outras e aprendendo uma das outras e ter esse espaço compartilhado, nós ficamos mais fortes. E o que é importantíssimo é trazer sempre mais gente. Dos pioneiros também aprendemos como participar dessas convenções, mas como fazer campanhas para a ratificação e a documentação da Convenção 189. Há lições a serem aprendidas não só para as sindicatos de trabalhadoras domésticas, mas outros movimentos, como de trabalhadores informais, trabalhadores em domicílio, e esperamos que haja mais vitórias e certamente haverão mais desafios. Então, queridas companheiras da FITD, vocês são uma inspiração para nós e é importantíssimo essa nossa parceria e união. Parabéns pelas conquistas e somos muito agradecidas a vocês como fonte de inspiração. Muito obrigada. Muito obrigada, Sally. E agora vai falar Sue Langley. Muito obrigada, Elizabeth. É uma honra estar aqui com vocês. Eu estou impressionada com o número de participantes. Então, nós participamos da Federação de Trabalhadores na Alimentação em vários pontos da cadeia. A Myrtle foi muito inspiradora, é muito difícil acompanhá-la, ela tem muita energia. É muito bom lembrá-la há 10 anos do início da luta. Hoje é um grande dia de comemoração da adoção da Convenção 189. Para mim, o que foi muito importante foi o reconhecimento de que as domésticas eram trabalhadores e tinham direito, acesso a direitos do trabalho.
e as domésticas contribuíram de tantas formas e nas sociedades e economias para garantir que nós, no resto do mundo, pudéssemos trabalhar e que o nosso trabalho foi baseado no trabalho dessas domésticas, mas a Covid mostrou que ainda há muitos desafios a serem enfrentados, muitas domésticas foram demitidas, muitas não tinham proteção, muitas não tinham acesso à previdência social, à renda emergencial, mas e que se nós não tivéssemos a convenção, se não houvesse a federação, a situação teria sido muito pior. Então, nós ainda temos desafios. Tivemos um relatório realmente surpreendente que depois de 10 anos de progresso para eliminar o trabalho infantil, outra vez os números estão aumentando, temos crianças dentro desses números, crianças trabalhando em trabalho doméstico, esses números já eram assim antes da Covid, devemos analisar esses valores, e esse foi um lembrete de que nenhuma das nossas vitórias são constantes, devemos permanecer, continuar lutando para obter mais reconhecimento, ratificações. Espero hoje ouvir as suas histórias e as vitórias alcançadas, e então vamos assim inspirar-nos entre todas, para que todos os domésticos do mundo tenham as proteções correspondentes. Obrigada a todas por esse evento e vamos continuar o trabalho juntas. Então, viva a FIDD. Viva a FITD. E agora vamos ouvir a Manuela Tomei, ela é da OIT. Good morning, good afternoon. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra dirigir-me à Federação Internacional das Trabalhadoras Domésticas e Trabalhadoras Domésticas no mundo todo, no Dia Internacional das Trabalhadoras Domésticas. É um dia especial, porque coincide com o 10º aniversário da Convenção 189 da OIT sobre trabalho decente de trabalhadoras domésticas. Lembro-me muito bem da alegria, gritos, lágrimas, abraços que explodiram no salão da Assembleia da ONU, quando a Conferência Internacional adotou a Convenção. Lembro-me, em particular, a dança das trabalhadoras domésticas, que durante 2 anos contribuíram para conceber sua convenção das bancadas, suas percepções, perseverança e determinação foram fundamentais para a adoção da Convenção 189. E esse foi o início de uma jornada muito mais longa e tortuosa para tornar este mundo um lugar melhor para todas as trabalhadoras domésticas. Passaram 10 anos, muita coisa aconteceu desde 2011, incluindo o surgimento de uma das pandemias mais devastadoras dos últimos 100 anos. É hora de fazer um balanço das conquistas e dos desafios ainda pendentes e de refletir sobre como acelerar essa transformação. Essa é a intenção do relatório da OIT, tornando o trabalho decente uma realidade para o progresso das domésticas, 10 anos depois da adoção da Convenção de Trabalhadoras Domésticas, que será lançada em 15 de junho. Gostaria de compartilhar algumas principais mensagens. Houve progresso no reconhecimento dos direitos trabalhistas das domésticas. Hoje, muitos países provêem proteção trabalhista e previdenciária, embora haja grande variação entre as regiões.
houve avanços, especialmente na regulamentação da jornada de trabalho. E isso se deve muito aos anos de esforços das organizações de trabalhadoras domésticas, como a FITD e a CSI. O que falta, porém, é a implementação. As condições de trabalho continuam muito precárias e a informalidade devido a lacunas da legislação e da sua implementação, que é 2 vezes maior do que entre outros assalariados. Isso significa salários baixos e instáveis, sem licença médica remunerada, sem seguro-desemprego e, frequentemente, sem acesso a cuidados de saúde. E essas lagunas de produção demonstraram os seus efeitos devastadores durante a pandemia. Muitas domésticas contraíram o vírus por falta de equipamentos de proteção, impossibilidade de aplicar o distanciamento, tiveram que parar de trabalhar e perderam seus trabalhos. Além disso, durante o confinamento, várias outras foram mandadas para casa sem saber se conseguiriam o emprego de volta ou receberam renda de emergência. Muitas domésticas migrantes foram demitidas e não puderam voltar para casa pelo fechamento das fronteiras e, em alguns casos, foram abandonadas em frente aos consulados. Todas enfrentaram maior risco de violência e assédio. A resposta das organizações de trabalhadoras domésticas foi uma inspiração para todos nós. Apesar de todas as restrições, distribuíram alimentos, fizeram máscaras de proteção, verificaram a saúde das trabalhadoras domésticas. O apoio dado pela FTV a seus filiados para atender a essas necessidades mais urgentes foi essencial. As organizações de trabalhadoras domésticas também se mobilizaram e pressionaram pela ratificação da Convenção 190 da OIT sobre violência e assédio de trabalho como na Argentina. Isso foi muito alentador e é um bom presságio para o futuro. Uma das principais conclusões do nosso relatório é que um futuro melhor para todas as trabalhadoras domésticas depende de sua voz e representação efetivas. A negociação coletiva e outros mecanismos de diálogo social são mais eficazes para garantir que a legislação seja adaptada ao setor e contribua para a sua formalização. Por isso, precisamos de organizações de domésticas fortes, democráticas e bem preparadas. Este congresso é a prova de que estamos no caminho certo. Desejo-lhes boa sorte em sua deliberação e muito obrigada por tudo o que vocês fazem. Obrigada. Amazing. So we will Muito bem. Acabamos de mostrar o relatório de 10 anos que Elizabeth mencionou, trabalhando com a Viego, para que vocês saibam o que devem buscar. Elizabeth, você quer dizer algumas palavras antes de nós passarmos para o painel? Sim, esse é o relatório que eu mencionei antes. O produzimos com a Viego. E são 10 anos, como diz o título, desde a vitória da 189, esse movimento imparável, o do movimento das domésticas e o nosso movimento, e menciona muito como nos organizamos, e não só a FITD, mas todos os filiados. E não é possível captar outros sucessos, sim, mas temos tentado muito fornecer alguns exemplos chaves aqui. E nesse relatório, e quando vocês o lerem, espero que se sintam inspirados sobre como os trabalhadores domésticos têm tentado, com todos os meios e oportunidades que eles tinham para construir esse movimento. E vamos continuar trabalhando e avançando para o futuro, para que todos os trabalhadores domésticos no mundo inteiro sejam livres. Como a Myrtle, a nossa presidente, disse no início, hoje
um novo sindicato de domésticas está sendo formado, que é o Sindicato de Trabalhadoras Domésticas na Malásia e na Indonésia. É o primeiro desses sindicatos que mostra como as domésticas nunca param na sua organização, sempre estão se organizando, e por isso que estamos tão contentes. Muito obrigada, Elizabeth. Se realmente estamos esperançosas e devemos celebrar aqui com aliados, coletivamente, as domésticas. E só queria lembrar aqui alguns detalhes, e aqui, se vocês tiverem perguntas, coloquem-os aqui na sala de bate-papo, no chat, e se não conseguirmos respondê-las, depois vamos respondê-las através do e-mail, contatando vocês, e depois vejam que na parte inferior da tela há um ícone de globo que diz interpretação. Cliquem nesse botão, nesse ícone, e depois escolham o idioma, o canal do idioma que vocês querem ouvir. Temos a imagem aqui dos canais de interpretação, e vocês vão poder encontrar, por exemplo, o português. Temos e, por exemplo, para o português, vocês devem clicar onde diz português. É bem simples, e a Vicky, gostaríamos de convidar vocês para que seja moderadora. Vamos falar sobre as vitórias das diferentes regiões em relação às demandas e mobilização em volta do C-189. Vicky, por favor, pode falar. Muito obrigada, Rola. Viva a FITDE. E nesta sessão, vamos ver por que enquanto a Convenção 189 é um padrão internacional, não é facilmente aplicável em diferentes contextos. As trabalhadoras têm sido criativas para mobilizar-se em volta da Convenção, mesmo quando a ratificação foi tão difícil. E nesta sessão temos diferentes oradores, a Gilda Blanco, dos Estados Unidos, a Mary Ann Abunda, do Grupo MENA, Oriente Médio e a África, a Bajoplin Karmudai, da NDWF da Índia, desculpem pela pronúncia, e a Ruth Kassala, da Zâmbia. E vou começar com a Gilda, a Gilda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que não ratificou a Convenção 189, tem uma governança autônoma. Que papel tem a 189 nas estratégias de seu sindicato nos Estados Unidos? Por favor, Gilda. Muito obrigada, Vicky. Podem me ouvir? Sim, podemos ouvi-la. Muito obrigada, Vicky. Obrigada a todas. E obrigada por permitir-me falar neste painel. E parabéns, primeiramente, a todos vocês que trabalham tanto nos últimos 10 anos, trabalhando na Convenção 189. Foi muito trabalho e devemos continuar lutando. E a pergunta até o presente, babás, faxineiras, muitas domésticas nos Estados Unidos trabalham principalmente sem contrato, sem benefícios, sem proteção à saúde, seguro-desemprego. Somos dos trabalhadores com menor salário dos Estados Unidos, e nos desafios específicos para organizarmos é que há 2 milhões famílias, 2 milhões de domésticas, 2 milhões de empregadores diferentes, e é um contexto muito diferente.
There are many workers em and one que employer. há Domestic muitos trabalhadores e um único empregador. Nos Estados Unidos, as domésticas foram excluídas também de proteções no local de trabalho, nos estados e no governo central, e essa exclusão tem as suas origens é uma herança da escravidão no passado, também o sexismo também, as domésticas tiveram que lutar ao longo da história, até o dia de hoje. have always used As creative, domésticas say sempre in the utilizaram video, formas criativas, como disse no vídeo, como foi dito no vídeo, como disse no início das celebrações no meu vídeo, e estamos utilizando esse poder de organização tão criativo e nos inspiramos das gerações prévias e das nossas companheiras no mundo. A FITB está formada por 70 e tantos filiações com contato com 250 mil domésticas nos todos os estados dos Estados Unidos. Estamos fazendo uma campanha para mudar as políticas e aumentar, criar um padrão para as domésticas, e a contribuição da OMS nos Estados Unidos, a lei de direitos dos Estados Unidos para que as domésticas estejam empoderadas, e sabemos que os Estados Unidos não adotou a Convenção 189. É uma ferramenta importante essa para nós, que nós defendamos os nossos direitos em nível local. Por exemplo, nós temos a lei de direitos, e estamos aqui com esse projeto de lei, também trabalhando com as colegas esse movimento global, e por mais de 10 anos construímos e conseguimos uma vitória, e isso na última lei de proteção, criando um padrão que antes não existia no nosso setor. Em 1990, esse projeto de lei de direitos foi introduzido pela atual vice-presidente Kamala Harris e por senador, e essa é uma legislação federal que incluiu as domésticas pela primeira vez nas políticas de proteção, e com formas mais fortes de aplicar essas leis. Também foi introduzida também o Bill of Rights do estado de New Jersey, e também, quando nós depois aprovamos esse projeto de lei, continuamos aumentando as políticas, estendendo essas políticas, e todo esse trabalho é feito em nível internacional e também interno, e outro exemplo de como as domésticas estão liderando o caminho para a frente, que é o trabalho para todos. Esse projeto de lei federal incorporou a melhor parte das leis dos nossos estados, e dá proteção às domésticas no mundo inteiro. Temos criado apoio para esse projeto de lei nos últimos 2 anos, e logo vai ser introduzido no Congresso, no Parlamento, para a sua discussão. Então, também gostaríamos de que vocês ficassem atentas. Queremos que todos, não só os 15 estados dos Estados Unidos, mas todo o país inteiro, que faça parte desse esforço para começar a realmente vencer com uma legislação de proteção para as domésticas.
Então, a todos vocês, parabéns, viva as trabalhadoras domésticas e a celebração dos 10 anos. Muito obrigada. O som não está claro, desculpem, não estamos conseguindo ouvir. Nada pode ser evitado quando estamos unidas. A segunda apresentadora é Marianne Abuda, que é da Associação da Região do Oriente Médio e África Norte, e é da Sandigan, e como utilizaram essa ferramenta contra o sistema Kafala. Podem explicar, por favor? Por favor, Ana Abunda. Ana, por favor, podemos ajudar você, você do ponto de vista técnico, Ana. Por favor, espera um pouco. Ana, bem-vinda. Boa tarde, boa noite a todas. Parabéns a todas. Desculpem pelo problema técnico. Sem a 189, é muito difícil de mobilizar, conceitualizar e conceptualizar. Um bom marceneiro não pode construir a casa sem as ferramentas adequadas. Um bom marceneiro como nós aprende a mobilizar-se como nós domésticas. A primeira coisa é coletar informações. Nós participamos de reuniões e convenções e nos informamos sobre as preocupações das domésticas. Nós precisamos forjar relações fortes e encontrar aliados que nos apoiem. E, sem isso, não podemos ir na direção correta para conquistar o que nós queremos. Então, confiabilidade é uma das principais qualidades. E, para isso, é necessário identificar elementos, qualidades pessoais. Em primeiro lugar, temos que nos organizar, temos que fazer capacitação para lideranças, saber os nossos direitos e saber o que acontece com outras pessoas de outras nacionalidades também no mesmo setor. Também é importante organizar o setor independente da nacionalidade, porque todas as domésticas são vulneráveis. Estudamos as legislações trabalhistas, tanto do país de origem quanto o país de destino. Então, o que nós recomendamos é estudar essa legislação. Nós temos que criar competências e também
conscientização através de órgãos do governo. Então, podemos capacitar não só para elaborar projetos, escrever relatórios, recomendações. Uma outra preocupação é a saúde mental. Nós temos que ouvir as domésticas e também criar ideias que incentivem a conscientização dos empregadores quanto às domésticas. Outra coisa são ensinar idiomas, o que ajuda os trabalhadores e empregadores. Então, temos que incentivar as domésticas que aprendam coisas novas, conheçam seus direitos, que acompanhem os eventos que nós fazemos, que saibam dos seus direitos e os divulguem. Serem visíveis é muito importante. A Associação de Domésticas do Kuwait, da Sri Lanka e também da Etiópia foram criadas e não vamos parar aí. E queremos que as nacionalidades mais vulneráveis sejam protegidas. Nós precisamos de que a Convenção 189 seja ratificada. Isso não foi feito em nenhum país do Oriente Médio. É isso que nós precisamos nos organizar, nos organizar, nos organizar. Viva a FITD, viva as domésticas, vive a solidariedade entre as domésticas. Muito obrigada. Muito obrigada. Sandigan Kuwait. O que você mencionou é muito importante, é essa iniciativa holística, se organizar, capacitação, acesso à justiça social. Você precisa conhecer a legislação de cada país. Você maneceu todo o que você falou de apoio psicológico. O muito importante é construir alianças entre grupos de trabalhadores no Kuwait. Passamos, então, para a terceira oradora da Ásia, que é Majoplin Karmudai, que é a presidência NDWF da Índia. A principal conquista da C-189 na região foi a afirmação do trabalho doméstico como trabalho e, portanto, abriu a porta para maior sindicalização. Então, Majoplin, você pode falar? Sim, bom dia, boa tarde, boa noite a todas. Então, gostaria de comemorar aqui o 10º ano da Convenção 189, o Dia das Domésticas. Na Índia, o que nós temos lutado já há 10 anos pela ratificação, mas na Índia até agora não há nenhuma legislação mais ampla. Nós temos uma Federação Nacional de Domésticas e em todas as sessões do parlamento, nós organizamos lobby, alguma manifestação, mas até agora não há nenhuma legislação na Índia. O projeto de lei foi redigido, mas ainda não não entrou em vigor. Então, organizamos várias campanhas em nível regional e nacional, através do
movimento de domésticas nacional, da Federação Nacional de Doméstica. Nós nos organizamos desde 2018, quando 2.000 membros participaram da manifestação, mas até agora o governo da Índia não ratificou a convenção. Temos que lutar por nossos direitos, precisamos da solidariedade de todos os sindicatos de toda a Ásia para exigir os nossos direitos. Muito obrigada. Muito obrigada, Bajoplin, por sua apresentação sobre o que está acontecendo na Índia. A principal questão é que vocês estão continuando a defender a ratificação da Convenção 189 pelo governo, que ainda não foi feito. E o que é importante é que a luta continua na Índia para garantir que a Convenção 189 seja ratificada e que sejam elaboradas políticas. Vamos, então, para a última oradora, que é da Índia, Rucha Sakala, que é secretária-geral do Sindicato de Domésticas da Zâmbia. Então, o tema é a mobilização para a proteção social. Então, o que foi feito e quais são os desafios? Então, passo a palavra para Ruth Kassala. Boa tarde a todos. Eu sou Ruth Sakala, da Zâmbia, e sou secretária-geral e represento aqui a África. Então, eu estou representando a África na mobilização para a legislação relativa à Convenção 189, que foi adotada em 2011. E eu estou muito contente como doméstica. E aqui eu me sinto muito satisfeita em falar em nome de outras companheiras. Aqui na Zâmbia, por exemplo, houve melhoras em muitas áreas. Então, agora nós podemos nos sindicalizar por causa da Convenção 189. Podemos trabalhar nos sindicatos, em atividades dos sindicatos, em criar sindicatos, o que antes era proibido. Então, mas como eu estou falando aqui em nome de toda a África, nós temos ainda muito trabalho a fazer para informar os nossos membros dos seus direitos à proteção social, o que é muito importante para nós domésticas, porque nesse setor, porque nós como domésticas queremos que os nossos filhos tenham acesso à educação, acesso a bons hospitais e nós também sejamos incluídas nesses princípios. E essa proteção social estendida às domésticas já foi ampliada e perdemos o som, perdoem. Não estamos ouvindo.
Perdão, perdemos o som. Fala, Vicky Canoia, alô. Ruth. Alô? Alô? Sim, agora a gente consegue ouvir. A sua linha caiu. Oh, desculpem. Então, as demandas comuns para domésticas na África, precisamos de proteção social, segurança durante a pandemia. Políticas que incluam as domésticas, assim como os trabalhadores de outros setores. Muito obrigada. Muito obrigada, Ruth. Desculpe, houve uma interrupção da comunicação por causa da conexão com a internet. Você falou das conquistas, mas falou da necessidade de proteção social durante a pandemia. Com isso, eu gostaria de agradecer todos os painelistas por suas importantes apresentações e pelas questões que levantaram nas suas apresentações. Então, eu vou passar para a Rula. Fala, Rula, muito obrigado. Lembro a vocês que vocês podem digitar as perguntas no chat. Então, a próxima oradora é a Adriana. Muito obrigada, Rula. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa noite a todos os companheiros. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Esse painel é sobre os desafios da implementação da C-189. No nosso painel, nós teremos representantes dos países onde há uma ratificação importante da convenção, mas o problema é a implementação. E muito tem acontecido graças ao incentivo de vocês. Nós temos 9 ratificações na Europa, 1 na Ásia, 3 no Caribe e 5 na África. No entanto, como a nossa presidenta nos disse, tornar a convenção uma realidade é um dos grandes desafios, e vocês demonstraram que isso é possível. Então, vamos ouvir sobre as melhoras e os desafios que ainda existem dos nossos painelistas. A primeira painelista é a Elaine Duncan, do Sindicato das Domésticas da Jamaica. Elaine, não conseguimos ouvi-la. Pode checar se o microfone seu está ativado e se a Elaine não estiver ainda pronta, poderíamos passar para a segunda oradora. E vamos, então, vamos para a segunda oradora. Elaine, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada. A FITD, parabéns pelo 10º aniversário da Convenção 189.
O Caribe tem uma longa história de mobilização de trabalhadoras domésticas e, por décadas, as tradições legais e as relações de trabalho discriminaram as domésticas, como no caso de várias sociedades pós-coloniais que pagam trabalhos que exigem educação formal e que é exigente e cara. A economia informal abrange muitas populações empobrecidas, com um histórico de trabalho de servidão, escravidão e rescalonamento de dívidas em um nível econômico global. O escritório da OIT no Caribe, em colaboração com o Bureau of Women's Affairs da Jamaica e a Jamaica, Associação de Trabalhos Domésticos Jamaica, realizou um workshop estratégico já em 1990 para melhorar a situação das domésticas. Sabemos que pelo menos 15% das mulheres jamaicanas estão empregadas no setor de trabalho doméstico e o número delas ainda tem emprego ocasional. Em todo o Caribe, nos países onde há um salário mínimo nacional, as domésticas encontram-se na parte inferior da escala. Durante a pandemia, mais mulheres tentaram entrar no setor do trabalho doméstico porque havia menos trabalho. Se não fosse pela liderança das mulheres em nossos sindicatos, a assistência durante a pandemia não teria sido possível. E a nossa presidente, Shirley Price, garantiu doações de auxílio emergencial às domésticas, e apesar de algumas medidas implementadas pelos governos para que os pobres se candidatassem para receber os fundos com um acesso difícil. Os desafios foram semelhantes em outra ilha de Trindade e Tobago. Os sindicatos nacionais de empregadas domésticas, o NUD, de Trindade e Tobago, não conseguiram acessar os recursos porque o Ministério do Trabalho e Justiça Trabalhista foram fechados. Os sistemas de inscrição online não eram funcionais, nem eram fáceis de usar. Hoje, celebramos o 10º aniversário da Convenção 189, que é a Convenção 189, como eu disse. Então, estamos celebrando o 10º aniversário da Convenção 189, que é a nossa convenção, e representa um passo fundamental no reconhecimento das domésticas como trabalhadores, com direitos, seus mesmos direitos trabalhistas e proteção que todos os outros trabalhadores. As domésticas estão entre os trabalhadores menos protegidos, pois as leis trabalhistas de muitos países não as reconhecem ou especificamente as excluem de proteções essenciais. Além disso, a pandemia destacou e chamou a atenção para a importância do seu trabalho, em particular no que diz respeito aos cuidados e a necessidade de garantir que tenhamos acesso aos direitos mais básicos. A ratificação da Convenção 189 é, portanto, especialmente importante, porque estabelece normas para essa forma de emprego, uma norma que pode sobreviver a crises como a que vivemos hoje. E embora a taxa de ratificação seja importante no Caribe, em que 4 países ratificaram a Convenção 189, a sua implementação, porém, ainda é limitada. Por exemplo, todas as domésticas da Jamaica estão incluídas na lei, como todos os outros trabalhadores, mas o problema é a falta de fiscalização e informação, pois as leis existem, mas alguns empregadores não sabem ou fingem não saber. Agradecemos ao sindicato que nos informa e nos empodera
para que saibamos os nossos direitos. A Lei de Saúde e Segurança Ocupacional deve ser alterada, especialmente considerando que a Covid-19 é um risco de trabalho. Nossa defesa da implementação de proteções para domésticas vai além das fronteiras nacionais, também defende a implementação do trabalho decente para domésticas e da livre circulação das domésticas no mercado de economia e economia únicos da comunidade do Caribe, o CARICOM. Isso significa que as domésticas, os estados poderiam viajar entre as ilhas do Caribe e ali permanecer os 6 meses. Portanto, devemos seguir lutando, como estamos fazendo agora, pela livre circulação no Caribe, como observamos no Tratado de Barbados. Hoje, o Sindicato dos Trabalhadoras Domésticas da Jamaica demanda mudanças radicais em todo o Caribe. Lutamos por 30 longos anos, realizando diversas ações para que nossos direitos sejam reconhecidos. Unimos forças com outros países de todo o mundo. Nos unimos a outras ilhas do Caribe e lutamos juntas. E também por conta própria, para melhorar as condições de trabalho das domésticas. Queremos mais ratificações e implementações da CE 189 em todo o Caribe. Proteger os direitos das domésticas é uma obrigação e precisamos de ações mais concretas para que tenhamos proteção social. Exigimos proteção social para todas as trabalhadoras domésticas em todo o mundo. Precisamos de... Muito obrigada, Elaine. Peço desculpas. Chegou a hora de agir. Já chegou o momento para a gente agir. Muito obrigada, Elaine. Obrigada por lembrar-nos sobre essa luta do pessoal do Caribe, depois de 10 anos da adoção da 189. Salva de palmas, então, para as colegas do Caribe. E agora, eu sinto muito ter que interromper vocês, mas o tempo é tirano. E quando eu fizer assim, com essa bolsinha aqui, isso significa que você tem que começar a encerrar as suas ideias. Eu sei que é muito feio fazer isso, mas é mesmo assim. A próxima é a Wendy Galarza, que é executiva da Philipson da Itália, membro executiva da FITD. A Europa tem seus próprios desafios, nem todos os países ratificaram. Bem-vinda, Wendy. Então, boa tarde a todas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou da Itália. É um grande prazer poder falar com todas vocês sobre o que significa a ratificação da Convenção 189 para as trabalhadoras domésticas. Isso significou acender uma luz no mundo do trabalho que há 10 anos não tínhamos. Essa luz trouxe direitos e a vontade de continuarmos solicitando os governos uma mudança de leis e normas jurídicas para que as empregadas domésticas tenham visibilidade e seus direitos sejam cumpridos. Na Europa, só temos 33,4% de ratificação da CE 189, e são 8 países, só 8 países da União Europeia, mas um país que não pertence, que é a Suíça. São pouquíssimos países, são 27, e só 8 que ratificaram, e são países com incidência alta de domésticas que não declaram sua atividade, e isso chega até 66%. É um mundo que eu peço desculpas aos homens, eu sempre falo feminino, porque há muitas mulheres nesse setor. No caso específico da Europa, que é onde eu
eu moro, acontece que nós precisamos que ainda sejam ratificadas e que só 70% das trabalhadoras domésticas não trabalham com carteira assinada e os benefícios, as 689, para todas elas, não vai só regularizar as questões jurídicas, mas também questões da vida, do trabalho, o respeito do turno de trabalho, um dia de descanso, o espaço decente para dormir para as trabalhadoras as domésticas que moram no emprego, e também, do ponto de vista humano, isso dá humanidade a um grupo de mulheres e pessoas trabalhadoras, migrantes ou não, que há 10 anos não tinham. Eu vou falar do caso específico da Itália. A Itália é uma ilha feliz. Poderia ser uma ilha feliz, mas ilhas felizes não existem, é assim um conto de fadas. Sim, temos um sistema jurídico que nos ajuda a melhorar as condições e que foi implementado com a 689, mas esse marco jurídico precisa ser implementado, e ele nos permite que tenhamos um contrato, um convênio assinado com o governo e empregadores, nos permite ter uma organização bilateral com workshops de capacitação para as trabalhadoras, e também nesse esquema bilateral o CASACOR, que é uma organização que nos ajuda a implementar a parte que não é coberta pelo contrato, e isso parece muito bonito, né? Mas falta uma parte fundamental, que é a implementação da 689 no país. Falta que o governo decida que permita leis nesse enquadramento jurídico. Isso ainda não está feito, e nós, da FILCAMS, que somos uma grande organização, juntamente com outras organizações sindicais, apresentamos, encaminhamos ao governo um documento em que solicitamos ao governo que adapte e melhore e integrar o enquadramento jurídico a essa lei, porque só assim poderemos dizer que a Itália é uma ilha feliz, porque são palavras ocas, para dizer que somos muito bonitos todos, mas o que as mulheres nos ensinaram, as mulheres que lutaram antes de nós, como a Myrtle, a Marcelina, a Ernestina Ochoa, a Juana Flores, elas nos ensinaram que nós não queremos um convênio de mentirinha, queremos um convênio que seja justo para todas, que permita igualdade de direitos para todas, porque não queremos um convênio de mentirinha, que seja efetivo, que nos dê direitos iguais aos de todos os trabalhadores do resto do mundo, porque as mulheres que eu mencionei antes, elas lutaram. Antes de 2011, elas se organizaram. E é graças a elas que nós estamos hoje aqui celebrando 10 anos a 689, e nós queremos um convênio real em todos os países e também na Itália. Obrigada a todas. Muito obrigada, Wendy, realmente muito pontual, é verdade. Nós queremos um convênio que mude
a vida e de um trabalho decente às trabalhadoras domésticas. Então, aplausos a Wendy e a todas as companheiras da Europa. Vamos para a próxima painelista, ela é da América Latina, Maria Cotal, da FESINTRACAP do Chile, e com muitos anos organizando-se já desde a base na América Latina. A América Latina tem 14 ratificações da Convenção, mas os desafios continuam a ser iguais do que em outras regiões. Maria, bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já 10 anos depois da adoção da Convenção 189, celebramos essa obra, que é uma ferramenta que garante um trabalho decente com condições dignas. Abraço todas as companheiras dos países que ratificaram o convênio, que estão na luta também para que seja implementado, como acontece no Chile. O primeiro relevamento de trabalhadores e trabalho doméstico no Chile já tem 100 anos, e durante esse período, esses longos anos de luta, antes da ratificação do convênio no Chile, já tínhamos adquirido a Previdência Social, exceto caixa de compensação e seguro por demissão. Tínhamos salário mínimo, proteção de remunerações, maternidade, a utilização de maternidade, licença, subsídio maternal, mas falta fiscalização. Temos, enquanto a regras especiais, padrão mais deficitário que regras gerais, falta regulação na contratação de trabalhadores migrantes, falta muito no Chile, então, para podermos cumprir com alguns padrões quanto à migração. E em 1991 foi criada a indenização para todos os casos, em caso de cessação de contrato de trabalho, e a Lei 19.591 estende o direito à licença maternal para domésticas. A Lei 2025 determinou um salário mínimo para as domésticas e também contribuições para a Previdência Social com jornada completa até 2011. A Lei 20.728, que estende o salário mínimo mensal a partir de 2011, Lei 20.336, isso foi estendido às domésticas, com feriados legais aplicáveis a todos os trabalhadores. Então, até essa data, não tínhamos direito a feriados. A Lei 20.786, que é a joia aqui da coroa, depois de muitos anos de esforço e trabalho, adaptou as regras das trabalhadoras ao convênio 189, em termos de contratos de trabalho, limitando jornadas de 45 horas, portas fora. Antes era mais, houve limite, estabelecido limite de horas extras em 15 horas semanais, folga, descanso mínimo, com jornadas de segunda a sexta. Antes se trabalhava de segunda a domingo e só folga a cada 15 dias, portanto, já foi realmente uma grande conquista. E é proibida a exigência de usar uniformes em lugares públicos, porque isso provocou discriminação contra as nossas companheiras. O decreto de 2016, no Chile, e sob a proteção... Essa é a promulgação do documento 189,
foi eliminada, então, a distinção, desculpem, com a Lei 21.054/2017, foi eliminada a distinção entre empregados e operários e permite que, para o caso de acidentes trabalhistas e doenças profissionais, as filiadas possam ter acesso ao atendimento especializado em toda a rede de prestadores, e isso entrou em vigor em 2019, no ano 2020, foram incorporadas as domésticas com seguro de cessação de contrato, com também com a condição de transferência das quotas de um fundo de indenização, e hoje no Estado é obrigatório cumprir com a lei dos 21.269, e essas leis dão ajudas e não garantem mudanças persistentes ao longo do público, sem ajuda de políticas públicas adicionais. E isso por quê? Porque não há fiscalização. Igual que na maioria dos países da América Latina, a fiscalização impede que as leis que são assinadas não sejam ou sejam aplicadas na realidade ou na prática, impede que sejam aplicadas. Desde o convênio 189, as organizações de trabalhadores de casa se posicionaram como ator relevante na geração de políticas públicas para o setor, apesar da debilidade do diálogo social no Chile. Nós, as domésticas, utilizamos todos os meios à nossa disposição, televisão, imprensa, legisladores, para chegar aos nossos objetivos. As organizações de trabalhadores mostraram que a fiscalização sistemática tem um impacto positivo na implementação da convenção. Em 2015, quando foi promulgada a lei 1966, na verdade, desculpem, é um relatório bastante extenso, é o que nós fizemos ao longo desse tempo. Eu só gostaria de dizer rapidamente, para lembrar-lhes a nossa grande líder, Aida Moreno. Ela deixou esse mundo, mas deixou um grande exemplo de luta, resistência, perseverança e convicção. A nossa companheira lutou com o nosso setor por 60 anos de luta. Nos últimos tempos já não tinha força para nos acompanhar, mas do seu confinamento. Então, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em memória da nossa companheira Aida Moreno Valenzuela.
Muito obrigada, companheiras. Viva a FITD, vivam as domésticas do mundo. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Aida Moreno, presente. Muito obrigada, Maria. Foi muito emocionante para todos nós. Muito obrigada por sua apresentação com 100 anos dos sindicatos e 73 anos da federação no Chile. Vimos todos os avanços que vocês fizeram e não podemos esquecer a importância da Aida Moreno. Ainda temos um pouco de tempo para perguntas. A primeira pergunta vem do Rodolfo. Perguntou para uma das companheiras da África. O número de ratificações na África é insignificante se compararmos com o tamanho do continente. Então, como conseguir a ratificação? Então, uma pergunta para as companheiras da África. Então, se a nossa companheira da África estiver aí e puder responder. Muito bem. Parece que a Ruth não está. E talvez a Vicky poderia responder essa pergunta? Sim, nós temos 54 países na África. Não é chocante, mas é surpreendente que apenas 5 países ratificaram a convenção. Vocês estão me ouvindo? Desculpem, há um corte, há um problema de conexão com a internet. Estamos ouvindo a Vicky, assim, em câmera lenta. O governo da África se uniram para confirmar a convenção, mas o problema é com os países individualmente. O que eu posso dizer que, em geral, é que a vontade política é muito pouca. Eu diria que em alguns países há muita atividade que foi realizada e mesmo o órgão anti-apartheid diz que deveria ser ratificado, mas a ratificação é um processo muito burocrático e também há a mudança dos governos, às vezes, os sindicatos, os empregados chegam a um ponto que quase conseguem ratificar a Convenção 189, e aí o governo muda, então eles devem começar lá do começo. Então, cada vez que entra um novo governo, temos que começar tudo de novo. Todos sabem, não devemos supor que todos saibam o que é a Convenção 189, mesmo os funcionários do governo não sabem. Então, todos os funcionários do governo e os sindicatos têm que começar do princípio. Então, o que se diz, só os sindicatos conhecem essa convenção. Então, todo esse trabalho de informação e conscientização é feito pelos sindicatos das domésticas. E isso é um dos problemas
para que a convenção seja ratificada. Então, e também temos essa vontade política que é muito baixa e também a mudança de governo. Muito obrigada. Muito obrigada, Vicky. Bom, com isso, queremos pedir um grande aplauso para as oradoras do painel 1 e 2 e passamos para a segunda parte do nosso programa e eu vou passar então a palavra para a Rula. Rula, eu gostaria de dizer que estamos quase encerrando, mas antes disso, eu queria lançar aqui o nosso calendário. O 10º aniversário, nós celebramos nesse dia especial. As domésticas são trabalhadores. Algumas de vocês devem reconhecer essas imagens. Muitas de vocês contribuíram com elas. Então, agora, eu gostaria de falar sobre o que é esse calendário. Vocês viram esse trailer e eu quero dizer que nós queríamos fazer algo celebrar isso de forma especial, esse 10º aniversário da Convenção 189. Então, queríamos ter algo que mostrasse como o nosso movimento foi criado, que lembrassem de todas as contribuições que as domésticas fizeram para a história e para a nossa sustentabilidade. Então, com a pandemia, muitas das nossas afiliadas perderam em seu emprego e estão experimentando com outras oportunidades de sustentabilidade. Então, nós vamos disponibilizar esse calendário nos meios sociais e vou falar sobre o processo da criação desse calendário e o que esperar em termos de conteúdo. Nós anunciamos uma competição no início do ano em que filiados de todo mundo enviaram fotos, desenhos que elas fizeram, que os filhos fizeram. E tivemos, então, um comitê que escolheu essas fotos para ilustrar os calendários. Então, tivemos vencedores do mundo inteiro e usamos essas contribuições para criar o calendário. Mas o trabalho dos filiados não foi só na arte que compartilharam, mais de 80 enviaram contribuições, mas também contribuíram com datas importantes. Então, as coordenadoras regionais falaram com as filiadas e perguntaram o que esses sindicatos filiados queriam comemorar. E quais foram os protestos significativos, quais foram
datas que se conseguiram leis importantes ou sentenças jurídicas importantes. Nós temos dias internacionais, a ratificação de C-189, temos também as domésticas famosas, e também as datas de fundação das organizações aliadas. Então, todas essas datas estão aí. Então, a cada mês nós temos aqui indicadas as datas significativas. E ao usar esse calendário, vocês podem preencher os espaços vazios com as conquistas suas e de seus aliados. A história de muitos movimentos sociais são conhecidas. Isso está na memória pública, e nós achamos que o movimento das domésticas também deve entrar na memória do público. Então, em geral, o nosso trabalho é invisível por causa da natureza do trabalho, mas nós movemos montanhas e temos que ser reconhecidas por isso. Então, nós temos a arte, baseada no que foi enviado pelas filiadas, as datas importantes a serem arquivadas e temas mensais que estão ligados a algo significativos com as nossas lutas, porque os nossos desafios são comuns a várias outras causas, como de outros trabalhadores, causas ambientais. Então, e finalmente um manifesta, porque o ano termina, mas o calendário não vai terminar. Então, vocês podem ficar com esse manifesto que fala alto e claramente do que nós pensamos nesse movimento, porque nós incluímos todas as datas. Então, gostaria de convidar então, aos membros da diretoria que vão ler o manifesto, e nós vamos terminar com a Myrtle. Então, em primeiro lugar, Andréia. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com vocês. Eu sou Andréia Morales, da América Latina. O trabalho doméstico torna possíveis todos os outros trabalhos, sustenta a vida e a economia, mas é subestimado. Como trabalhadoras domésticas, enfrentamos injustiças agravadas por causas de gênero, raça, cor, credo, origem étnica, sistema de castas, identidade de gênero, orientação sexual, religião, competências, estado civil, idade, migração e documentação. O nosso trabalho é historicamente realizado por mulheres e de graça, e por isso é desvalorizado e mal pago. É fundamental lembrar que não há justiça para mulheres sem nós. Muito obrigada. Muito obrigada. Yanu. Yanu, pediria que você ative seu microfone, por favor. Então, eu vou convidar a Carmen Brits para falar o próximo ponto. Carmen?
Sim, bom dia, boa tarde, companheiras, boa noite também. Seu lar não é o nosso lar, mas é o nosso local de trabalho. Num local, um lar privado, nosso trabalho é invisível, nossa segurança é comprometida, precisamos estar livres de violência no local de trabalho, no lar. Movimentos trabalhistas conseguiram vitórias para as trabalhadoras, jornadas de 8 horas, tempo de descanso, proteção, e a sindicalização possibilitou esses direitos para muitas de nós. Muito obrigada, Carmen. Dagmar, poderia falar, Dag? Bom dia, boa tarde, boa noite, oi. Nós, domésticos, nos organizamos para os nossos direitos, alcançamos a Convenção da OIT 189, estipulando que o trabalho doméstico é um trabalho e que temos o mesmo acesso aos direitos de trabalho, sem proteção. Experimentamos trabalho infantil, trabalho forçoso, vistos, o trabalho que está amarrado aos vistos e tráfico, e nós não queremos ser mais escravos, somos trabalhadores. Nossa luta e nossa justiça racial são invisíveis. Vamos para o próximo, por favor. Manaus. E se não, vou pedir para Elizabeth Tang, secretária-geral, que ela fale. Sim, nós migramos beneficiando países de origem e destino com o nosso dinheiro, nosso trabalho. Através da cadeia de cuidados global, os países se beneficiam do nosso trabalho, transferindo as cargas dos cuidados nos nossos ombros. Somos trabalhadores do cuidado e nós, nos países, devemos ser cuidados. Devemos ser donas dos nossos corpos e futuros. O silêncio e o medo não deveriam ser condições de trabalho. E, por último, a presidente, a Bertil Witwoy. Como FITD, estamos fazendo a nossa parte para nos organizarmos globalmente, trabalhando sem distinção de setores e fronteiras, por um mundo onde as trabalhadoras domésticas sejam livres. Isso através da ratificação e implementação da Convenção 189. Bom, desculpem, eu não coloquei a minha imagem, mas pedimos a todos os governos que ratifiquem e implementem a Convenção 189. Hoje é um dia maravilhoso para as domésticas e queremos agradecer a todas vocês que estão aqui, agradecer a todos aqueles que realmente participam desse movimento importante. Como disse a Rola, agradecemos, realmente agradecemos muito. Rola, obrigada, Rola, vice-presidente, secretária-geral, a todas vocês, a todos no mundo. E agora eu vou pedir que liguem os microfones, vamos começar a cantar. E que nós temos uma... o que temos nós? Uma convenção, temos uma convenção. A Convenção 189. Então, vamos ligar os microfones, temos uma convenção, a Convenção das Domésticas.
Oi, oi, como gente? Deixa deixando muito. Muito obrigada. Obrigada por participar dessa celebração hoje. Obrigada, Roula, e parabéns. Obrigada a todas, parabéns.
and joining us today, tonight. Okay, we Como will. siempre nos botan del bar, ya ven, nos hacemos botar de la Yes. casa. Okay, we are going to formally close this webinar. Okay. Thank you very much. Thank you, gracias. Thank you. Have a good day. Good night. Gracias. Thank you. Bye. 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 Bye.